A paz do Senhor a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A todos que estão aí nos acompanhando neste domingo abençoado. Vamos dar alguns minutinhos aí para vocês irem se organizando. Domingo abençoado, nós estamos aqui no nosso último dia do Eclesiastes, último capítulo do Eclesiastes, mas como hoje é domingo, sei que tem muita gente que está aí chegando do culto, né, chegando aí da sua célula, da sua reunião, celebração, como você queira chamar. Então nós vamos dar aí 5 minutos para vocês irem compartilhando a live. A paz do Senhor, uma boa noite. Que maravilhoso é estar, nesse domingo, com a graça de Deus, a gente poder falar da palavra do Senhor. E hoje nós vamos fazer esse encerramento aí do livro de Eclesiastes juntas. É uma bênção de Deus. E eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, seja com a sua família, seja em comunhão louvando a Deus, seja como for. É um dia de bênção, porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui vivos para glorificar o nome dele. Você que faz parte já do Clube do Livro, você sabe que aqui tem o vídeo fixado nas nossas redes sociais para você montar o seu caderno do Clube do Livro, para você fazer com sua família, com seus amigos, com a igreja, os grupos de jovens, o grupo de crianças. Vocês podem utilizar as figurinhas, como também vocês podem utilizar as imagens. A única coisa que a gente pede é que não seja cobrado nenhum valor pelo material da Escola Bíblica, que a gente vai sempre estar compartilhando com vocês. No grupo também do Clube do Livro a gente coloca PDF de estudo, coloca aprofundamento, coloca algumas coisas para vocês estudarem, a parte da teologia, a parte histórica, que aqui na live, 1 hora e meia, a gente não consegue abordar todos os assuntos, a gente não consegue aprofundar aí os estudos. Então é sempre bom você poder aprofundar. Incentive a sua família a estudar a Bíblia em casa, incentive você a aprender a estudar a Bíblia, independente se você já estudou na igreja, na escola dominical ou não. Por quê? Porque Deus ele quer ter um relacionamento com você. Quando você começa a estudar a Bíblia por si só, em casa, com a família, principalmente com os filhos, você está cumprindo a palavra, você está ensinando o seu filho no caminho junto com ele, você está orando junto com ele, você está lendo a Bíblia junto com ele. Então é muito importante esse relacionamento. E Deus, ele também vai ensinando você, a reconhecer a voz de Deus, vai ensinando você a entender a palavra, por si só o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e na nossa mente de forma diferenciada, tá bom? Então não deixe de fazer isso com a sua família. Nós somos a Escola Bíblica Casa da Doca, é uma escola gratuita, nós não cobramos nenhum valor, nós também não temos requisitos, assim, você precisa ter ensino médio, superior, você precisa saber ler, nenhum tipo de regra, ou requisitos, a gente não coloca. Por quê? Porque a gente acredita, que a igreja, o corpo de Cristo, somos todos nós. Então, a criança tem uma capacidade de aprender a Bíblia da maneira dela, ensinar da maneira dela, o jovem, o adulto, independente de grau de escolaridade, independente de qualquer tipo de requisito que eu e você possa colocar, que acaba impedindo as pessoas de aprenderem a palavra de Deus. Então, lá no YouTube nós temos mais de 340 estudos, tem estudos curtos de 3 minutos, shorts, tem estudos longos de 1 hora e meia, para que você possa estar aprendendo. Tem seminário, tem pregações, e isso tudo possa edificar a sua fé, tá bom? E aí nós queremos reforçar isso, você que quer aprender a palavra, que tem essa vontade, esse desejo, mas muitas das vezes não consegue compreender, não entende, pensa que tem que pagar muito caro para isso. Nós somos uma escola gratuita, e como a Bárbara falou, nós não temos pré-requisitos, ou seja, você não precisa ter um ensino médio, você não precisa saber ler e escrever, nós temos ferramentas que podem te ajudar nisso, você a crescer na graça, no conhecimento. Nós também oramos pelas pessoas que aprendem a palavra conosco. Nós temos um grupo que sempre está atento, fazendo orações para que o entendimento possa entrar na sua mente, no seu coração, porque nós fazemos essa junção. Você está vendo nós duas aqui, mas a Escola Bíblica Casa da Doca, nós somos um grupo
né, de obreiros. Nós não somos uma igreja, mas nós congregamos e nós cremos na oração e na palavra como uma ferramenta para que você possa crescer e se aproximar do Senhor. Quando nós crescemos através da palavra, quando nós lemos, quando nós aprendemos ela, nós crescemos, nós aplicamos. E principalmente hoje, que nós iremos falar para todos, mas direcionado para os jovens. Os jovens hoje, eles muitas das vezes são excluídos nessa questão do estudo, do preparo, porque hoje muitas igrejas eles oferecem os cursos para os obreiros, e os jovens muitas das vezes eles se sentem ali excluídos e afastados. E a gente entende, como escola bíblica, nós entendemos que jovem, você é a maior flecha que a igreja tem de ser lançado. Você é a força, você tem inteligência, você tem vitalidade, você tem inteligência. Então, aproveite a sua juventude para você estudar a Bíblia, para você ter esse aperfeiçoamento. Aproveite a sua mente nova, totalmente ali rápida, para você poder aprender da palavra do Senhor. Porque às vezes quando a pessoa chega assim, mais velho, você tem um pouco mais de dificuldade, a mente está um pouco mais cansada. E aí você que é adolescente, não pense você que eu sou adolescente, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso fazer devocional, é só a minha mãe que faz, entendeu? É só o meu pai que faz. Não, você que é jovem, você que é adolescente, comece desde já a ter esse hábito de aprender a ler a palavra do Senhor, de você estudar. Aproveite a sua mente para isso, para que você possa aprender do Senhor. Não pense você que é só lá quando você já estiver mais velho, que você vai poder fazer cursos bíblicos, que você vai poder fazer aperfeiçoamentos bíblicos. Não, você na sua adolescência, na sua juventude, você já pode aproveitar o seu tempo para aprender a palavra. Tem um perfil que está com o nome de visitante, está perguntando se a escola bíblica, se o que nós ensinamos é a respeito do protestante, se é a versão protestante. Isso. Nós temos a visão protestante, nós somos cristãos protestantes, porém nós não temos nenhum dogma de igreja. Nós não ensinamos nenhuma liturgia da igreja tal. Nós vamos ensinar o pensamento da igreja tal. Não, nós ensinamos de acordo com a Bíblia, com a palavra da Escritura do Senhor. Nós não temos nenhum tipo de dogma, até porque nós congregamos, e nós somos um grupo que congrega. Eu e a Bárbara congregamos na mesma igreja, mas nós temos outros irmãos que congregam em outras igrejas. Então a gente não leva placa, fala, nós vamos te ensinar o entendimento da Assembleia de Deus, ao entendimento da Igreja Batista. Não, nós estamos aqui para a Escritura. E a Bíblia que nós usamos é a Bíblia protestante, a Bíblia que possui 66 livros. Só que aqui nós temos Bíblia hebraica, aqui nós temos a Bíblia católica, nós temos em PDF as Bíblias ortodoxas, nós temos todo a título de conhecimento, nós temos as Bíblias dos outros lados do cristianismo também. Mas nós, como somos protestantes, somos evangélicos, mas nós não levamos um dogma de igreja tal, nós entendemos, nós defendemos a placa tal. Não, por isso que nós sempre falamos que nós não somos uma igreja. Nós não somos uma igreja. Você que nos acompanha, que é católico, tem pessoas que é espírita também que nos acompanham, pode perguntar assim, e eu posso fazer o curso com vocês? Pode. Você pode estudar a Bíblia conosco, você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir as ministrações, os estudos e tudo. Vocês são todos bem-vindos. É por isso que nós falamos aqui, nós não temos pré-requisitos para que você estude a Bíblia conosco. Dentro desses comparativos, irmãos, por que a gente fala a respeito da Bíblia, a Bíblia em si? A gente sempre vai estar trazendo para vocês a visão da reforma protestante, a gente vai estar trazendo sempre para vocês o comparativo das traduções das Bíblias, o comparativo aí hoje é as Bíblias que são atualizadas de acordo com os manuscritos do Mar Morto, que são as mais antigas que tem. A gente vai tentar trazer seminários, tem até um dos seminários que a gente fez explicando como que você estuda a Bíblia, para que a gente consiga trazer esse debate, não do que a religião diz, do que a visão protestante ou católica ou algum nome de placa de igreja está trazendo. Nós queremos estudar e trazer para mim, para você, a questão do que a Bíblia diz, do seu original, o que Deus está falando com o homem, esse relacionamento que Deus quer ter, por que quer ter esse relacionamento, o papel do Espírito Santo, o papel dos dons,
Então, é uma visão que a gente tira da Bíblia, e não em si, de um lado ou outro lado de religião ou de igreja, tá bom? Por isso, vocês são muito bem-vindos, né? Quem nos assiste que é católico, que é espírita, que é protestante, que é de outras denominações, não tem problema, desde que você queira conhecer da Bíblia, você é muito bem-vindo para a gente poder debater a Bíblia, tá bom? A gente não está aqui para defender lados. E vamos começar, hoje é o encerramento do livro de Eclesiastes, né? O último capítulo 12. E aí nós vamos dar 2 dias de descanso, né? Segunda e terça, para vocês estarem se organizando, descansando a mente, também tempo de quem não vê os últimos capítulos assistir. E aí na quarta-feira a gente volta com as lives iniciando o livro de Jó, tá? Então você se organize e nós vamos voltar na quarta-feira iniciando o livro de Jó. Antes de qualquer estudo bíblico, antes de qualquer leitura bíblica, nós oramos, porque, como eu gosto de deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo, a Bíblia, ele é o livro mais vendido do mundo. Mas ele é um livro, só um livro, quando você decide usar dele de leitura, apenas de leitura de conhecimento. Então você é capaz de, por exemplo, ler a Bíblia, saber de cor, né, todos os livros, todos os números, e citar ele como muitas pessoas citam, mas é diferente quando você lê ele a fim de conhecer Deus. Então você pede o discernimento e sabedoria do Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, na sua mente. E aí você tem um entendimento diferenciado, tá bom? Então, curte sua cabeça por um instante e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia de cada dia, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai, e que o Senhor possa fazer presente a tua presença neste lugar. Pai, assim como também aonde esse vídeo chegar, Pai. E do outro lado, essa pessoa também possa ter um sinal da sua presença. Possa, meu Pai, meu Deus, entender aquilo que está sendo dito. Abre, Senhor, os olhos, os ouvidos, entendimento dessa pessoa para a tua palavra. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus desde já toda distração, todo planejamento do inimigo, para que ela não consiga entender a tua palavra. Neste momento ele não tem autonomia e nenhum poder, Pai, sobre as almas que o Senhor tem trago para ouvir a tua voz. Pai, enquanto estivermos ministrando a tua palavra, que o Senhor, por graça e misericórdia, possa curar, libertar, transformar as almas e as mentes daqueles que estão vindo. Pai, obrigado por isso, Pai, porque desde já, antes mesmo de acontecer, eu creio, Pai, nas tuas boas obras que o Senhor faz, porque nós não merecemos, mas por misericórdia o Senhor tem feito. E louvado seja o teu nome por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos começar a ler. O capítulo 12, ele tem 14 versículos, tá? Então a gente vai estar lendo 5 versículos, não, na verdade 4 versículos, depois mais 4 versículos, que é a primeira coluna, né, que Salomão vai falar. E aí na conclusão é que a gente lê o restante aí para debater, tá bom? Então os primeiros 4 versículos ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Quando nós estudamos esse último livro, né, de Eclesiastes, os estudiosos que acreditam que Salomão teve uma vida, né, que é o livro de Eclesiastes, ele é escrito ali no final da vida de Salomão. E aí se tem ali o debate. Será que ele se arrependeu? Será que ele não se arrependeu? Porque ele teve uma vida assim, bem conturbada, né? Ele chegou a fazer sacrifícios a outros deuses. O coração dele foi corrompido, né, por causa das mulheres que ele tinha apresentou outros deuses para ele, outros cultos. E aí não se sabe se no final ele se arrependeu ou não. Quem acredita que ele se arrependeu, que tenha dado o tempo, né, dele ter se arrependido, voltado para o Senhor, eles acreditam exatamente baseado nesse capítulo aqui. Porque aí Salomão está trazendo uma reflexão para o jovem, né, ele está escrevendo para o jovem, encerrando o livro falando com o jovem acerca de você lembrar do Senhor no período da sua juventude.
Porque exatamente foi nesse período em que ele vai se afastar do Senhor. E aí ele começa a fazer como se fosse um conselho, falando, olha, eu vou te aconselhar algo que eu não fiz e eu vi a diferença que foi. E aí ele começa falando, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né, algumas traduções de juventude. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. E aí ele compara o dia da velhice, né, que aqui ele vai falar da velhice, como os dias maus, no sentido, não é que ser velho é ruim, que ele está falando aqui. Ele está falando o que acontece com o corpo, com a mente, né, e aí ele começa a fazer algumas limitações. Porque a fase da juventude, a fase da mocidade, é bom lembrar que na época de Salomão, irmão, não existia adolescência, como nós imaginamos hoje. Né? Ou seja, a criança completa 12 anos, ela entra na adolescência, né, dos 12 anos, ali até os 17 anos ela é adolescente, e quando completa 18 anos, ela é maior de idade. Só que na época de Salomão não existia adolescência, ele era chamado de juventude. Essa fase dos 12 aos 18 anos era chamada de juventude. E a juventude era um adulto, só que era um adulto moço, eles chamam de moço, por isso que chamam o nome de mocidade, né? Porque eles eram moços, eles ainda não eram adultos, né? Mas a partir dos 12 anos eles já podiam se casar, eles já podiam constituir família. A partir dos 12 anos o menino ele já era obrigado a saber da escritura, ele tinha que ser ensinado, ele já tinha que saber todos os mandamentos, ele tinha que saber todas as liturgias, todas as leis, a partir dos 12 anos. Quando ele completava 13 anos, ele já tinha que escolher a sua esposa. As meninas com 12 anos, elas já eram prometidas no casamento. Então, ele não tinha essa ideia de adolescência que nós temos hoje. Então, quando ele fala assim, olha, lembra-te do teu Criador, ele está falando numa fase adulta, uma fase de jovem, que naquela época o jovem tomava decisões importantes. Ou seja, mesmo com uma idade ainda que ele era chamado de moço, uma idade ainda que ele estava aprendendo, mas ele tinha que tomar decisões importantes, como o casamento. O filho, homem, o mais velho, quando ele completava 12 anos, ele já aprendia a profissão do pai, para ele dar continuidade quando o pai viesse a falecer, o pai viesse a faltar, ele era responsável pela segurança da família. Ele era responsável por manter a família, por manter o nome da família. Então, mesmo ele sendo moço, ele tinha muitas responsabilidades. Então, quando Salomão veio falar, olha, lembra-te do teu Criador, porque ele está falando assim, olha, as decisões que você vai ter que tomar, a vida que você vai levar na sua vitalidade, na sua força, você precisa lembrar do Senhor. Por quê? Porque o espaço das decisões, os espaços das responsabilidades, você não pode se esquecer do Senhor nesses momentos. Você não pode. E aí nós trazemos para hoje, né? Os jovens são cheios de planos, são cheios de projetos, né? São cheios de sonhos para relacionamentos, estão se descobrindo mentalmente, sexualmente, na sua profissão, o que quer fazer, o que gosta de fazer, né? Estão se descobrindo da sua mentalidade, está deixando ali de ser criança, né? Mas ainda não é um adulto, está no meio termo, ainda está cheio de hormônio, uma hora acha que o mundo ama, outra hora acha que todo mundo te odeia, entendeu? É aquela montanha russa. E aí ele fala que é nessa fase que você precisa se lembrar do Senhor. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele fala, porque essa fase ela vai passar. Da tomada das decisões, porque você está numa fase, jovem, que você quer o melhor. Você vai procurar o trabalho, você vai procurar os sonhos, e nós nos esquecemos de colocar Deus nos nossos sonhos. Olha, eu quero terminar a escola, eu já quero ir para a faculdade, entendeu? E lá na faculdade eu quero fazer isso. E aí nós esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós esquecemos de colocar o Senhor como prioridade. E aí Salomão ele vai falar exatamente isso, de você colocar Deus como prioridade numa fase da sua vida que é muito importante. Essa fase das descobertas, a fase que você quer descobrir o mundo, que você quer descobrir as amizades, que você quer descobrir as coisas, é muito importante você ter o Senhor. É muito importante você não deixar Deus para depois. Ou você ter o pensamento de que para você ter esse momento, você tem que abandonar Deus. Né? Eu vou ser jovem, eu vou viver a minha vida, eu vou viver a minha mocidade, entendeu? Eu vou me divertir, e que para isso você tem que abandonar o Senhor, porque você não pode ter as duas coisas, né? Você ser da igreja é muito careta, você ser da igreja você não se diverte. Por quê? Porque o entendimento de diversão do mundo é muito contrário, irmão.
Eles acham que se você beber, se você fumar, se você usar droga, se você sair namorando, fazendo, né? A gente tem aqui o Clube do Livro, tem faz a coleção de namorado e namorado. Ele acha que isso é diversão. Só que aí Salomão também fez isso, sabia? Salomão tentou buscar alegria na bebida, ele tentou buscar alegria, só que ele fez com sabedoria, ele sabia do que estava fazendo. Nas festas, ele tentou fazer nos relacionamentos, e ele viu que tudo isso era vaidade. Aí é por isso que ele vai fechar este livro dizendo para um jovem, ele vai direcionar para o jovem, sabe o que ele foi nessa fase da juventude dele, na busca da felicidade, que ele se perdeu. Foi na busca dessa felicidade, que ele buscou no vinho, ele buscou nas propriedades, ele buscou no bem, ele viu que era tudo vaidade. Aí ele quer passar para o jovem e fala, olha, não faça isso que eu fiz. Porque eu tive que passar por isso para descobrir que isso tudo era vaidade. E aí ele te dá este segredo, ele fala, você precisa lembrar do Senhor. Você precisa lembrar do Senhor nas tomadas de decisões. Você precisa tomar no Senhor na construção dos seus sonhos. Porque Deus, irmão, Ele quer o nosso melhor. Ele sempre vai procurar, sempre vai escolher o melhor para nós. E às vezes nós deixamos de escolher o Senhor. Deixamos de procurar saber do Senhor. Aí você sabe o que acontece, Jó? Você quebra a cara com força. E ele termina, né, na verdade, capítulo 11, para entrar entre o 11 e o 12, ele vai dizendo assim, olha, eu vou voltar lá para o 11, tá? Versículo 9, que fala assim, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te pedirá contas. E aí ele continua no 12, versículo 1, ele vai falar de novo, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. É engraçado como, se você lê esses dois versículos, parece até algo meio contraditório, né? Como que eu vou me alegrar na minha mocidade, como que eu vou fazer tudo aquilo, né, que eu quero fazer, que o meu coração quer fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou prestar contas para Deus. E aí ele vem falando, né, no versículo do 1 ao 4 aí do capítulo 12, ele vem falando por que você não pode deixar para a velhice, para você poder se consertar com Deus. Porque quando chegar na velhice, você já não vai ter mais força, você já não vai ter mais saúde, você já não vai ter mais possibilidade de fazer o que você quer fazer, porque você não vai conseguir por conta da carne, por conta do seu corpo, que não vai ter mais a mobilidade que o jovem tem. Então, ontem nós falamos a respeito do capítulo 11, né? E algumas pessoas, elas deduzem que vocês estão incentivando o jovem a fazer baderna, a fazer o que quer, a pecar sem consequências. Não, é preciso diferenciar essas duas coisas. Você alegrar-se na sua juventude, você lembrar-se do Senhor, você ser feliz, não quer dizer que você vai fazer tudo que o mundo te oferece. É preciso mudar e ensinar ao jovem o que é o conceito da felicidade. Porque a partir do momento que eu acho que felicidade é beber, que felicidade é ter várias mulheres ou vários homens, a partir do momento que eu acho que felicidade é ter uma vida promíscua, né, ou fazer coisas sem consequências, aí o problema não está no que a Bíblia está me ensinando. O problema está no meu conceito de felicidade que está errado. Então, jovem, você que é jovem e que conhece os caminhos de Deus, né, e que conhece a Bíblia e quer seguir a Bíblia na sua vida, o conceito de felicidade que a Bíblia me apresenta, ele é uma felicidade diferente do que o mundo me apresenta. Ele é uma felicidade que ele vai dizer para mim e para você, olha, valoriza o teu pai, valoriza a tua mãe enquanto eles estão vivos, pega a bênção do teu pai, a bênção da sua mãe. Por quê? Porque um dia você não vai ter mais eles aqui. Então, tudo que tiver de ensino bom, que eles podem te abençoar, podem te ensinar de bom, você aprenda com eles. Porque a Bíblia vai falar para os seus pais, olha, ensina o seu filho no caminho, ensina ele a orar, ensina quem ele é Deus, ensina os conceitos bons. Por quê? Porque é o relacionamento de pai e filho. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você, olha, no dia da sua mocidade, você vai tomar decisões importantes. Então, lembre-se que você vai ter que prestar conta de Deus para Deus disso. Então, é a época em que você vai falar assim, olha, Senhor, eu quero escolher uma profissão. Qual é a profissão que Deus, né, pode abençoar as minhas mãos
para ser útil, não só para a minha família, para a casa do Senhor, para as pessoas? Qual é a profissão que eu posso exercer, que eu posso aprender? Por quê? Porque às vezes, irmãos, eu e você escolhemos uma coisa. Por exemplo, quantas pessoas hoje você conhece que escolheu uma faculdade que ele não exerce? Ele escolheu uma faculdade simplesmente por conta do dinheiro, ou por conta do status do diploma, ou por conta do pai e da mãe que estão brigando. Então, esse tipo de escolha é importante. A Bíblia vai dizer para mim e para você, jovem, que aquilo que você apresentar para Deus, Deus tem a capacidade, né, se assim Ele quiser, de abençoar tudo aquilo que você botar às suas mãos. Então, não importa a profissão que você escolha, se você for um homem, se você for uma mulher de Deus, Deus pode abençoar, pode prosperar você naquilo ali. E aí Ele vai dizendo para mim, para você, Ele vai ensinando que a partir do momento que eu escolho um esposo, uma esposa, Deus pode abençoar o meu casamento, Deus pode abençoar para que lá na frente você não tenha uma separação, você não tenha um divórcio. Talvez você é um jovem que passou a vida toda vendo o pai e a mãe brigar, você passou vendo as pessoas se divorciarem. Então você tem essa autonomia de, antes de você entrar no relacionamento, você perguntar para Deus, né, se aquele relacionamento no futuro ele vai ser um relacionamento de uma família feliz ou se ele vai ocasionar um divórcio futuramente. Então, Salomão, ele vem dizendo para mim, para você, olha, não espera chegar lá na sua velhice para você tentar fazer as coisas sempre, para onde você já não vai ter mais força. Agora que você está jovem, né, aproveita que você pode andar, você não se cansa tanto. Você pode visitar as pessoas, você pode orar com as pessoas, você pode estudar de maneira melhor. Então, o fôlego que você tem, ele é diferenciado. Na nossa juventude, por exemplo, a gente conseguia passar a noite acordado e no outro dia era como se nada tivesse acontecido. Vai hoje, eu e você. A gente dormindo não consegue fazer isso mais. Eu ficar, irmãos, eu já estou com um pouquinho mais de 30. Mas ficar a noite toda sem dormir, o outro dia parece que você ficou uma semana sem dormir. Então, às vezes você quer aproveitar um passeio com seus irmãos, um passeio com seus pais. Às vezes você quer fazer uma viagem para você se profissionalizar, para conhecer outros locais. Então, você tem essa autonomia de se alegrar. Só que tome cuidado, porque você vai prestar conta disso para Deus. E aí ele continua assim, no versículo 5. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, muitas coisas, né? A Nayara estava falando a respeito da época, do contexto de Salomão, né? Nós estamos falando de uma época em que o jovem ele tinha que ter essa consciência das decisões que ele estava tomando, porque tinha-se muitas guerras. Tinha também muitas enfermidades nessa época que hoje já não tem essas enfermidades, elas foram erradicadas, né? E aí, erradicadas essas enfermidades, então o pai poderia, né? Infelizmente poderia falecer, aí o próprio irmão, o filho mais velho teria que assumir a casa. Então, se acontecesse uma guerra, se acontecesse uma enfermidade, né, a mãe ela ficava sob a guarda do filho mais velho. Então, era importante isso, que o filho, principalmente o filho mais velho, desde muito cedo, fosse ensinado, porque na questão de um problema, ele assumiria tudo isso, ele assumiria a casa, ele assumiria as situações. Então, as decisões que esse filho tomasse, elas iriam afetar toda a família. Né? Não podia se fazer coisas que, por exemplo, ele viesse a falecer antes da hora, porque a mãe contava com ele, a família contava com ele como um provedor. Então tinha-se que ter esse cuidado. E aí ele continua nesses versículos falando que o pó volta à terra e o espírito volta para Deus. Então a alma que sofrerá o juízo, né, mais para frente Jesus vai vir pela nossa alma, é o que vai permanecer. Tudo que você faz nesse meio termo, aí Salomão vai dizer, olha, é vaidade, é inútil, você não vai levar.
Então, se você hoje saiu com um corte de cabelo, se hoje você tem muitos amigos ou poucos amigos, se hoje na sua adolescência você passou por um problema que você acha que é o fim do mundo, Salomão vai explicar para mim, para você, olha, isso tudo é vaidade, isso tudo vai passar. Então, tome cuidado só com as coisas que permanecem. E isso é importante porque ele vai citar algumas coisas aqui, que ele vai falar, lembre-se antes do Criador, que quando ele vai citando as coisas da velhice, né? Olha, você vai perder dente, você vai perder a força das pernas, você vai perder a força das mãos. E ele está falando isso não é para te amedrontar, é para você se preparar. Vai falar, olha, vai chegar um dia que essa sua perna que hoje você corre, ela vai fraquejar, entendeu? Aí você se liga na aparência, né? Morre por causa da aparência. Ele está falando que vai chegar um dia que tudo, o seu rosto, seus dentes vão ficar mole, entendeu? O barulho vai te incomodar. E a gente nem chegou nessa idade, mas o barulho incomoda mesmo, entendeu? Faz que até o barulho do moinho, entendeu? Que está longe incomoda, começa o barulho a te incomodar, o seu sono fica diferente. Ele vai citando essas coisas aqui para você, jovem, entender que quando isso vai chegando, é a fase da vida. E aí ele fala assim, então, enquanto isso não chega, ele fala, enquanto isso não chega, ele falou assim, viva a sua vida, mas vai fazendo, se lembrando do Criador, sabendo que o Criador existe, que ele tomará juízo disso. Então, você pode estar vivendo a vida assim, eu vou viver na vida empurrando com a barriga, o que acontecer? Vai chegar uma hora que o juízo vem. O que é o juízo? São as consequências. Jovem, tudo que você fazer na sua adolescência, na sua juventude, às vezes até antes da velhice chegar, vai vir as consequências. Vai vir as consequências da tomada de decisões que você pensou, as tomadas de decisões que você não pensou, entendeu? Você vai sofrer as consequências. Quantas pessoas, olha, conversa aí com pessoas que têm 40 anos, fala assim, qual os arrependimentos que você tem na vida? Ele vai te listar um monte. Se eles puderem, só porque a nossa mente, a nossa maturidade, ela é outra com 30, ela é outra com 35, com 40 anos. Então não pense você que está aí com 15, com 20 anos, você já sabe tudo da vida. Não, eu já conheço de tudo, eu sei tomar decisão sozinho, não sabe. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim, eu não preciso perguntar para ninguém, não, você não sabe. Irmão, até hoje a gente não sabe o que é melhor pra gente tem que perguntar pra Deus, entendeu? Então, assim, tome muito cuidado. E você que é jovem, dentro da obra do Senhor, eu quero dizer para você que Deus, ele não é um homem. O homem espera você crescer, espera você pegar a experiência. Deus, ele até dons, irmãos. O Senhor dá para adolescente, dá para jovem. Às vezes a igreja pede experiência, pede isso, pede aquilo. A maior experiência que você tem de você viver com Deus todos os dias. Então, assim, aproveita essa oportunidade para você aprender. Sabe, você pode ir, você pode ir estudo, você pode assistir, você pode participar, você tem tempo para isso. Jovem, você tem tempo para pegar essa palavra e ler ela horas e horas. Você assistir uma pregação horas e horas, um estudo bíblico horas e horas. Uma pessoa casada não vai ter esse tempo. Aí o que acontece é que quando você casa, você quer viver uma vida de jovem solteiro. Aí você quer ter esse tempo. Não, agora você hoje é o dia que eu saía com os meus amigos, só que agora você não vai sair mais. Aí você acha que a esposa é chata, o esposo é chato. Não é. É porque as suas prioridades, elas vão mudando de acordo com a etapa da vida que você vai vivendo. Então, aproveita essa etapa que você tem tempo, entendeu? Que você tem inteligência, que você pode, né? Eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, irmão, no final de semana, olha, era uma pregação de manhã, uma tarde, uma noite, eu ainda ia para a vigília, chegava no domingo, escola dominical, à tarde eu evangelizava, à noite eu estava no culto, eu saía dormir depois do domingo à noite. Deixa eu falar, só de eu falar eu já cansei. Não adianta você brigar com o seu corpo. Passa. Aí o que acontece? Você quer viver uma vida de moço quando você não é moço mais. Você vai querer viver uma vida de solteiro quando você não é solteiro mais. Você briga para ter um relacionamento. Aí quando você tem um relacionamento, você se casa, você quer viver uma vida. Ah, não, agora eu quero aproveitar a vida. Então, assim, não pule as etapas para você não se arrepender. Não coloque nos relacionamentos e nas coisas, situações que só Deus pode fazer e Deus pode ser na sua vida. Então, assim, aprenda com a palavra do Senhor. E se Salomão está falando dessa faixa etária, é porque ele sabe que é muito fácil você se perder. Irmão, nós estamos falando do homem mais sábio da terra. Ele se perdeu nessa faixa etária, sabe? Ele estava fazendo tudo com sabedoria e consciente, ele ainda se perdeu. Então, essa etapa da vida ela é muito importante. Ela é muito importante, essa etapa da vida. É por isso que o inimigo, ele luta para tirar o jovem da presença de Deus. Você sabe por quê? Porque o jovem ele é o futuro da igreja. Ele é o futuro. E se você quer destruir o futuro, você pega o presente.
Os jovens e as crianças. Eles são mais bombardeados. As crianças, principalmente. Porque as crianças nem noção das coisas as crianças ainda têm. Então, assim, lembra-te do Senhor. Não deixa para você lembrar quando você estiver lá. Não, eu vou aproveitar minha vida. Que tem jovens que falam isso, né? Pastora, eu vou aproveitar minha vida quando eu estiver velho, eu aceito Jesus. Será que vai dar tempo? Será que você acha que para você aproveitar a sua vida, não cabe Deus nela? E aí, como a Bárbara falou, talvez o seu conceito de felicidade está errado. Talvez o seu conceito de aproveitar a vida está errado. E aí o mundo te ensina isso, ó, vai aproveitar a vida, entendeu? Vai pro mundo, aí quando você esbagaçar tudo lá, aí você vem. E aí essa mentalidade é uma mentalidade do inimigo. Né? Porque aí quando você vem cheio de trauma, você vem cheio de frustração, você vem com a alma toda ferida. Pega uma pessoa que está afastada do Senhor e te dá um conselho só, não saia. Porque é muito difícil voltar. Você parece que você não volta do mesmo jeito, você volta cheio de ferida. E essas feridas é aquelas letrinhas pequenas que o inimigo não vai te contar. Ele só fala assim, sai, vem, se joga. Aí ele não fala que você volta toda arrastada. Então, você não precisa ir pro mundo, é como você, a gente não precisa apanhar para saber que dói. Você não precisa levar uma surra de cinto para você saber que o cinto dói. Então, aprenda com a palavra do Senhor. Se ele está dizendo que essa faixa da etária você tem que lembrar, é porque é muito fácil de esquecer. Se ele está falando lembra, é porque é uma etapa da vida que é muito fácil de você esquecer do Senhor. E o livro de Eclesiastes, irmãos, ele é maravilhoso, principalmente para você que é jovem, que você lê, relê, fazer anotação, estudar. Porque um dos capítulos ele vai falar assim, olha, tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para falar, tempo para calar, tempo para perdoar, tempo para crescer, tempo de tudo. E aí, qual que é o maior problema do conceito que o mundo coloca de felicidade? Ele vai colocar para mim e para você que a criança é incapaz. A criança, ela é inteligente para tudo. Ela mexe no celular, ela vê TV, ela aprende a ler e escrever, ela faz tudo, dá nó em pingo d'água. Aí na hora da Bíblia, na hora da palavra de Deus, na hora de orar, na hora de ser inserida, né, na igreja do Senhor, aí eu não digo só na igreja físico, né, o templo de 4 paredes, mas na igreja da tua casa, para que você faça uma reunião familiar, um culto no lar, para que você coloque o seu filho para orar. Ele não é emprestável. Ele, para a palavra do Senhor, irmão, ele pode ser grandemente usado. Porque se você não usar, o inimigo ele vai implantando coisas no desenho, na escola, nas amizades. Então você tem que instruir o seu filho. E aí na adolescência principalmente. Por quê? Porque a adolescência ela é meio que um resultado de tudo que você fez de errado ali na primeira infância. Desde 1 ano de idade até os seus 11 anos, tudo que você, pai ou mãe, errou, você vai começar a colher na adolescência. Então, errou porque quis? Não. Errou às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de estrutura, por falta de dinheiro, por falta mesmo de conseguir, de ter uma emocional, uma mente para criar um filho. Às vezes você é mãe solteira, às vezes você é pai separado. Então, a gente entende que existem esses percursos, às vezes você aprendeu errado e você ensinou errado, mas a Bíblia ela vem para me orientar e orientar você qual é o caminho certo a seguir. E aí ela vai falar para mim e para você, jovem, olha, tem uma felicidade, tem uma alegria que você tem o direito de ter, só que tome cuidado. Alegra-te lembrando que existe um Criador para essa fase da tua alegria. Então, a alegria, ela pode ser você estar com seus amigos uma tarde inteira comendo pizza, comendo pipoca, passeando na cidade, você tendo momentos legais de conversa, de brincadeiras, sem ter a bebida, sem ter drogas, sem ter coisas ilícitas. Por quê? Porque quem precisa dessas coisas ilícitas é o inimigo para entrar na minha vida e na sua vida. Então, como a pastora Nayara falou, ele aproveita disso para te trazer marcas. É aonde as meninas acabam sendo estupradas, é aonde os meninos acabam hoje também sendo molestados, porque hoje não existe isso só para menina, existe para menina e para meninos. É aonde o inimigo quer colocar uma sexualidade errada, porque a Bíblia vai dizer, olha, você vai acabar se apaixonando, você vai ter uma mulher pela sua vida. Salomão vai falar, olha, vai ter uma mulher na sua mocidade. Né? Essa paixão da sua mocidade que você vai decidir se casar com ela, leva ela para a sua vida, né? Alegra com ela durante a sua vida.
com a sua família, com seus filhos. Salomão vai citar esse amor da mocidade, então ele vai existir. Só que o inimigo, ele quer colocar para mim, para você, que olha, você tem que ter muitas, entendeu? Você tem que ter muitos. E aí Salomão vai dizer, eu tive muitas mulheres, e eu descobri que aquela mulher da mocidade é a que a gente tem que se alegrar. Ele vai descobrir que as mulheres que levaram ele a cultuar outros deuses, só trouxeram destruição para a vida dele. Então, cuidado com a pessoa que você vai se relacionar na tua juventude, que não crê no mesmo Deus que você crê, que não é cristã, né, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque o que de bom ela vai trazer para a sua vida? Ela vai fazer igual as mulheres fizeram com Salomão. Ela vai trazer outros deuses para a sua vida que você conhece a verdade. Então, o resultado disso, ele não vai ser bom. Então, Salomão, ele vai falar, olha, você, nesse momento da juventude, é o momento de você utilizar das suas forças. Esse momento, por exemplo, ali dos 12 até os 24 anos, que hoje é a juventude no Brasil, considerado jovem no Brasil, é o momento em que você vai pegar para jejuar. Esse é o momento, irmão, que você pode pegar assim, 7 dias de jejum, 40 dias, 10 dias, não tem problema. Por quê? Porque você não tem que prestar conta para uma pessoa. Agora, qual que é o problema? Você espera casar, a igreja principalmente tem muito isso, de esperar você casar, e aí falar, agora você vai aprender a palavra, entendeu? Agora você vai jejuar 10, 15, 20 dias, e você larga a tua esposa a ver navios, para você ter uma vida de jovem, para você jejuar, para você pregar todo dia, para você se encher de compromisso dentro da igreja, e você esquecer a família e os seus filhos e o seu casamento. Então, jovem, é nesse momento da juventude que você tem tempo para jejuar, é nesse momento que você tem tempo para você conhecer Deus, para você se apresentar para Deus verdadeiramente. Por quê? Porque se você não fizer isso agora, pode ser que não tenha tempo. Ou pode ser que quando você quiser, você já está muito machucado, você já está muito ferido, você está muito desiludido com as pessoas, com a igreja. Porque a igreja, ela não é Deus. A igreja, ela é formada de pessoas. Eu já disse aqui algumas vezes, às vezes a igreja feriu a sua juventude, feriu o seu casamento, feriu a vida dos seus pais. E você tem uma raiva de Deus, porque você acha que foi Deus que fez aquilo ali. Você acha que Deus pediu o sacrifício da sua casa para você, para os seus pais. Deus tomou os seus aniversários, porque os seus pais não estavam nos seus aniversários para estar na igreja. Que Deus tomou a sua infância, porque você foi obrigado a estar o tempo todo dentro de um carro, dentro de uma igreja, dentro de alguma coisa. Mas não foi Deus. Deus, ele não quer sacrifício nosso. O sacrifício já foi pago lá na cruz. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, jovem. Ele quer ter um relacionamento com você, mulher, com você, homem, independente da nossa idade. O problema não é a Deus. O problema é a falsa entendimento que a gente tem de alegria, ao falso entendimento que a gente tem de igreja, ao falso entendimento que a gente tem de Deus. E a gente mistura tudo como se fosse aquele caldeirão das meninas superpoderosas, bota tudo lá dentro, entendeu? Faz o negócio e sai uma bomba atômica. Sai uma bomba atômica do inimigo, porque a gente bota tudo junto e não é tudo junto. Deus, ele é perfeito na sabedoria dele. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Deus separou cada dia para criar uma coisa. Gente, para que Deus fez isso se ele era poderoso para criar tudo num dia? Não, ele fez tudo, cada no seu devido lugar. Então, ele fez a infância para ser infância, ele fez a juventude para ser juventude, ele fez a fase adulta para ter o casamento, e ele fez a velhice para ter a velhice. Busque na Bíblia, se você hoje não sabe, Bárbara, você acabou de embolar minha mente. Eu não sei o que significa cada coisa dessa. Busque na Bíblia, estude. Nós vamos dar estudos aqui também direcionados para cada fase da Bíblia, da vida. Mas busque, porque a hora que você entender o que a Bíblia diz sobre criança, o que a Bíblia diz sobre jovem, o que a Bíblia diz sobre o casamento da fase adulta e o que a Bíblia diz sobre a velhice, você vai entender que cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem sua obrigação, cada coisa tem o seu plano em Deus perfeito para louvar e engrandecer o nome de Deus. Os velhos, os idosos, eles têm um papel importantíssimo na igreja, de ensinar os mais jovens. E os jovens têm um papel importantíssimo de ser a força dentro da igreja, de ensinar, de louvar, de limpar, de engrandecer o nome de Deus, de evangelizar, de exercer os dons, de pedir os dons para o Espírito Santo e usar esses dons porque você vai ter tempo de ir e vir. Então, cada coisa tem o seu tempo, tem o seu lugar. O problema é que nós não fazemos a separação que a Bíblia nos ensina a fazer, de entender cada coisa com seu diferencial.
E aí ele vai continuar assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios, né? O versículo 9. E versículo 10, procurou o pregador, que é Salomão, achar as palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então, irmãs, ele não escreveu o que ele queria da cabeça dele, entendeu? Ele não acordou e falou: vou escrever alguma coisa aqui, porque vão ler muitos e muitos anos, entendeu? Isso é porque ele procurou as palavras agradáveis, irmão. Cada soco é porque ele procurou as palavras agradáveis. É gentil, entendeu? Versículo 11. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Versículo 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E ele encerra o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu vou destacar aqui o versículo 12, que ele fala: lendo mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Que as pessoas usam esse versículo: olha, não estuda demais. Na verdade, ele está falando que o muito conhecimento, você cansa a carne. Você cansa a carne de tanto estudar, porque verdadeiramente, ainda mais hoje, né, irmão, que o acesso ao conhecimento é muito. Você hoje tem a internet, aqui pelo celular você aprende idiomas, você aprende sobre cidade que você nem sabia que existia, você aprende a fazer comida de um país que você nem sabia que ele estava no mapa. Então, assim, só que tudo isso, ele causa um cansaço na carne quando ele não tem um objetivo. Aí ele vai falar assim: então tudo na vida tem que ter um objetivo, mas ele dá uma conclusão, ou seja, o que é o principal? Você pode ter o conhecimento, você pode buscar de tudo, mas ele dá uma conclusão, que é o versículo 13. De tudo que se ouviu, ou seja, de tudo que ele falou, ele fala, a conclusão é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Ou seja, ele fala assim: de tudo que tem, de todas as fases, o que você precisa fazer? Você precisa temer a Deus e guardar os mandamentos no seu coração. Porque, como a Bárbara falou, vai se passando as etapas da vida, você precisa ter um seguro. O que é o seguro? É o temer ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você não vai se divertir de uma maneira que desagrada ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você não vai ter amizades. É claro que dentro da escola, você convive com todo tipo de pessoas. Mas agora, irmão, você deixar a pessoa ter acesso a você é diferente. Você está para a faculdade, intimidade é outra coisa. Agora, no seu local de trabalho, você vai trabalhar com pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que não acreditam em Deus. Você não pode deixar ser influenciado por eles. É por isso que você precisa temer ao Senhor. Porque quando você teme ao Senhor, o local não te influencia. As pessoas não te influenciam. Principalmente os jovens que estão na universidade. Irmão, existe um dado que quase 70% dos jovens cristãos que entram nas universidades federais, eles se desviam. Isso é péssimo para a igreja, que está fazendo um papel muito ruim na base das crianças e dos adolescentes. Os pais, por quê? Porque você sonham ir para a universidade. Olha, meu filho, lá você vai, né? E coloca toda a família para trabalhar, para o menino para estudar, para o menino só que não prepara a fé. Aí o que acontece? O menino vai lá todo cheio de desconhecimento. E aí chega lá, a fé dele vai ser bombardeada. Aí você descobre, jovem, que você não tem uma fé sólida. E aí chega lá, você começa a questionar isso, você começa a questionar aquilo. E aí daqui a pouco, quando você vê, você está longe do seu. A culpa é da universidade? Não é, irmãos. A culpa não é da universidade. Pastor, então eu não vou deixar meu filho ir para a universidade, entendeu? A culpa não é da universidade, é a base de fé que está errada. É a raiz da fé que está muito ruim. Porque se você, por isso que falou, ele ensina a criança. Ele não está dizendo para você começar a ensinar ele já quando ele é adulto, não. Ele está falando, não, começa quando ele é pequeno. Para quando ele crescer, a base da fé dele está fortalecida. Ele pode ir para uma universidade, ele pode estar num emprego que todo mundo faz tudo de errado. A fé que ele tem, o temor que ele tem, ele toma o posicionamento de não participar daquilo ali. Ele toma o posicionamento de ser diferente, de ser reconhecido como diferente. Então o problema, irmão, não são os locais. Porque você muitas das vezes vai por causa do mundo, né, do trabalho, por causa da escola, por causa do curso que você vai fazer, você vai ter acesso a pessoas que ele nunca vai pisar na igreja, não tem compromisso com Deus e nem nada.
E aí, esse é o problema. Aí eu quero falar com os obreiros. Esse é o problema, obreiro, de você achar que você está criando jovem para dentro da igreja. Aí você começa a ensinar o jovem a liturgia de culto. Aí põe congresso para o jovem e quando chega no carnaval, o jovem não pode ver o carnaval, faz congresso de jovens no carnaval. Passa o carnaval, esse jovem vai para a escola. A fé dele não está fortalecida. O que ele não fez no carnaval, ele vai fazer lá na escola. Então, a gente enche de compromissos, de coisas, mas não fortalece a fé daquele jovem. Para ele se posicionar, dizendo, olha, eu não preciso de um evento no carnaval para eu não ir no carnaval. Eu não preciso de um evento, na época, fazer um evento parecido da festa junina, para eu não pular a festa junina, aí faz um evento parecido, até com outro nome. Para eu ir no correndo. Jovem, não vamos fazer, entendeu? A festa do Halloween, nós vamos fazer uma festa fantasia. Não é o mesmo nome, entendeu? Mas é parecido, que é para você não se afastar. Você não está ensinando uma fé sólida, irmão. Essa fé, na verdade, você não está ensinando nada com esse tipo de pensamento. Né? Então, assim, hoje é o tipo de coisa que tem que ensinar. A gente tem que fazer isso porque senão o jovem vai pro mundo. Então, não são entretenimentos. Bota as luzes na igreja. Bota a luz, bota aquele negócio todo, aquela coisa bonita que é pro jovem achar aquilo ali atraente e não achar as coisas do mundo atraente. Irmão, isso é bobagem. Isso é muita bobagem. Ontem um dos jovens da igreja que nós acompanhamos mandou uma festa, né? O inferno está tremendo, um monte de jovem pulando, entendeu? Com hino, todo mundo suado. Eu fico, o inferno está tremendo de quê? Ele deve estar morrendo de medo, irmão, sabe? Assim, nossa, que medo! Assim, isso não é base de fé. A fé fortalecida, você não vai precisar de um evento, você não vai precisar de um entretenimento, você não vai precisar de uma agenda cheia, entendeu? Para falar, olha, se eu não tiver essa agenda cheia, eu não consigo permanecer na presença do Senhor. Irmão, então, se você imagina, se você vivesse num país que nem Bíblia você pode levar, lá não tem entretenimento não, irmão. Lá não tem festa, lá não tem essas coisas não. E o número de jovens cristãos estão aumentando. Então, qual é o problema do nosso país, então? Qual é o nosso problema, irmão, então? Então, vamos pensar sobre isso. O pessoal não está dizendo, se você não temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, porque no final, é isso que vai entrar sobre o juízo. O tanto de Deus que você guarda. O tanto de Deus que você serve. O tanto de fé que você tem, que você guarda. Porque quando as lutas vierem, você precisa ter isso. Porque a luta, ela não respeita luzes de igreja, ela não respeita datas festivas. Olha, eu não vou atacar ele não, porque ele está lá dentro do acampamento, entendeu? Orando e jejuando por 4 dias. Mas o restante dos dias do mês, como é que está a sua fé? O restante do ano, como é que está a sua fé? Então, o Salomão faz uma ótima conclusão. No fim, temer a Deus vai fazer a diferença. Porque por causa do temer a Deus, o seu posicionamento muda. E aí eu faço uma pergunta, não só para os jovens que estão nos assistindo, mas obreiros que estão nos assistindo, pais que estão nos assistindo, mães que estão nos assistindo. A Bíblia, ela vai falar assim, que o pai não salva o filho e o filho não salva o pai. Você já perguntou para o seu filho se ele já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Se ele serve a Deus porque ele quer, ou ele serve a Deus porque você obriga ele desde criança a servir a Deus? Essa pergunta, ela é fundamental, principalmente para você jovens fazer. Eu sirvo a Deus porque eu conheço Deus, porque eu quero servir a Deus, ou eu sirvo Deus porque eu fui obrigada a servir um Deus que eu não conheço? Porque para mim temer algo, para mim temer a Deus, eu tenho que saber quem é Deus. Não tem como eu passar aqui 2 horas falando para você, olha, jovem, você tem que temer a Deus, entendeu? E você tem que guardar os mandamentos de Deus, se você não sabe quem é Deus e se você não conhece os mandamentos. Porque a partir do momento que eu conheço Deus, eu sei quem é o Deus da Bíblia, aí eu não estou falando de Deus de congregação, porque Deus, ele não vai me colocar no céu, ele não vai ter um encontro comigo, ele não vai se revelar para mim, porque eu fui na igreja todos os domingos desse ano, ou pela quantidade de ceias que eu tomei. Ele vai se revelar para mim, porque eu li a Bíblia e eu fiz uma oração sincera dentro do meu coração, assim, Senhor, eu quero te conhecer, se revela para mim, porque eu quero conhecer você, porque eu quero ter um relacionamento com você, eu quero saber os teus mandamentos. E aí a palavra de Deus vai falar, olha, de todos os mandamentos, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o outro como a si mesmo. E aí, jovem, eu te faço a pergunta, e você, obreiro, eu faço uma pergunta. Seu filho, ou você, jovem, você ama a Deus acima de todas as coisas?
Porque é isso que significa o que Salomão está falando. Eu não vou me corromper com outros deuses, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu não vou cultuar outros deuses, eu não vou ouvir músicas que são rituais exorcistas, ou malignos, ou de feitiçaria, ou do candomblé, ou seja o que for, a religião ou Deus que os outros servem. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, Ele é o único Deus, o Senhor e Salvador, Ele morreu por mim na cruz. Eu tenho essa certeza absoluta no meu coração. Eu não vou roubar ou eu não vou usar drogas, porque eu sei que se eu roubar, eu estou tirando algo que não me pertence. E eu não quero que me roubem nada, então eu não vou fazer isso com o outro. Por quê? Porque eu amo o outro como a mim mesmo. Eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Eu não vou trair a minha esposa, eu não vou trair o meu esposo, porque eu não gosto e eu não quero ser traído. Então, a partir do momento que você, jovem, a partir do momento que você é obreiro, você tem essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento, você não vai precisar lutar com o inimigo para tirar os seus filhos da droga, porque ele nunca vai entrar na droga. Você não vai precisar tirar o seu filho de um bar que está bebendo, você não vai precisar fazer campanhas para ele sair da bebida. Por quê? Porque você ensinou quem é Deus para ele verdadeiramente. Não é ensinar o que é igreja, não é ensinar o que é regras. É muito bom saber o que é doutrina, o que é regra, as igrejas praticam e tudo porque você frequenta. É muito bom. Mas é melhor ainda, o que vai valer, o que vai importar no final da minha vida e da sua, é o que você tem de Deus dentro de você. Por quê? Porque o pai e a mãe não vai estar aqui para sempre. E se você, pai e mãe, amanhã não acordar, faça essa reflexão. Você vai dormir hoje, o seu filho tem 5 anos, tem 10 anos, tem 15 anos. Se você dormir hoje e não acordar amanhã, você conseguiu passar o que é Deus para o seu filho? Para que ele tenha uma vida eterna se você não estiver aqui? Por quê? Porque se essa pergunta você ficar com medo da resposta, aí tem alguma coisa errada. O inferno, ele teme, irmãos, quando a gente tem jovens que oram, quando a gente tem jovens que jejuam, quando ele tem jovens que têm o dom do Espírito Santo, que oram para ser batizados pelo Espírito Santo. Quando nós temos homens e mulheres de Deus que vão se casar e vão ter famílias com base cristã. Por quê? Porque essas famílias, elas não vão precisar de drogas e bebida para que elas sejam felizes. Elas vão ter Deus dentro delas. Elas vão conseguir passar um dia no parque com os filhos brincando e alegrar-se, como Salomão está falando nesse capítulo. Por quê? Porque quando eu não tenho Deus, irmãos, você pode até ter dinheiro, mas o seu filho vai ter uma esposa, que às vezes vai ele, a esposa e os filhos para um parque, e vai ser uma tarde de discussão, uma tarde de briga, uma tarde como nós vemos no noticiário, que o cara desce a porrada na mulher no elevador. Aí as pessoas falam, onde está Deus que não está fazendo nada? A culpa é nossa, que não educamos um homem e uma mulher para ser tementes a Deus, porque ele não vai bater na esposa dentro de um elevador, dentro de uma tarde em família, porque ele teme ao Senhor. Ele vai ter uma tarde de alegria, de brincar com os filhos, de sentar no chão, de contar uma história, de contar sobre a Bíblia. Por quê? Porque ele está cheio de coisas de Deus dentro do coração dele. Nós só podemos transmitir para os nossos filhos, nós só podemos transmitir para o nosso casamento, nós só podemos transmitir para os nossos amigos aquilo que nós somos cheios. A Bíblia vai falar que a tua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Então, nós vamos encerrar hoje orando, vou pedir para a pastora Nayara orar, mas que você, jovem, possa, principalmente você jovem, você obreiro, você possa orar por isso. Não só nós estamos orando, mas tire essa semana, esses 2 dias que nós estamos dando para você, de reflexão, tire esses 2 dias para jejuar e para orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus jovens, pelas suas crianças. Bárbara, meu filho está na barriga, nem nasceu, comece agora. Comece agora, porque o mundo que está construindo, ele não tem dó do seu filho. Ele bota desenhos, ele bota coisas na escola, ele bota livros, ele bota cadernos que são doados públicos, de graça, para o seu filho com imagens satânicas. Então, ele não vai esperar o seu filho crescer. Não espere o seu filho crescer para você encher ele de Deus. Porque se a casa estiver vazia, o inimigo vai plantar tudo que ele quiser plantar. E aí vai ser tarde demais. Amém? Feche seus olhos. Como hoje é um domingo, né? Talvez você tenha a oportunidade de estar em família. Chame sua família agora.
né? Fala assim, se você estiver no quarto, vai lá nos seus filhos. Não deixe esse domingo terminar sem que você ore por ele, sem que você ore pela sua esposa, pelo seu esposo. Às vezes você pensa assim, pastor, mas a gente não é da igreja, a gente não sabe orar. Então vamos orar para a igreja, vamos orar para Deus. Peça para Deus, agradeça a Deus pela sua família. Se hoje você viu que vocês precisam mudar, comece hoje. Né? Não deixa para amanhã, não. Começa hoje, fala assim, vamos melhorar como família. Você é jovem, começa a colocar Deus em primeiro lugar. Né? Que essa live seja transformadora para a sua vida. Então, faça essa oração com o seu coração, de verdade, para que você comece uma semana diferente. Como família, como servo de Deus, como pai, como mãe, como filho, como jovem, como adolescente, né, como idoso, que você comece diferente também ao Senhor. Deus, Pai, eu quero te agradecer. Senhor, quão bondoso és tu. Obrigado pelo ensino da tua palavra. Eu sei que não provém de mim nem da Bárbara, Senhor, porque de nada, Senhor, nós temos para oferecer. É tudo graça, é tudo teu poder. Sabendo disso, Pai, que é tudo poder teu, eu te peço sobre essa vida. Pai, nós oramos pelas famílias, nós oramos pelos jovens. Meu Pai, faz com que essa live, e depois pelo YouTube, Senhor, ela possa alcançar os jovens. Meu Deus e meu Pai, transformar o coração deles. Que eles possam entender que eles precisam temer a Ti. Porque eles são ferramentas Tuas, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, que eles possam, meu Deus e meu Pai, crer no Teu Espírito, pedir dons, serem trabalhados, meu Deus e meu Pai. Coloca essa sede dentro do coração deles. Pai, aí onde tiver um jovem com dom, Senhor, faz essa live chegar até ele, Pai. Para que ele possa ter o coração tomado por Ti. Senhor, que ele não venha desistir. E que por mais que não tenha um reconhecimento da terra, mas que o Senhor possa reconhecer. Guarda esse jovem, guarda essa jovem, meu Deus, debaixo das tuas mãos. Coloca, Senhor, meu Deus, amizades do teu reino sobre a vida dessas pessoas. Faça que eles conheçam, meu Deus, pessoas da tua parte, pessoas que te amam para ajudá-los na caminhada. Eu te peço pelas famílias, meu Deus e meu Pai, pelos pais. Dê sabedoria, Senhor, meu Deus e meu Pai. Peço para os adolescentes, para os jovens, meu Deus e meu Pai, que o teu conhecimento possa preencher o coração deles. Ensina eles a te temer, Pai. Que o temor possa ser o princípio de tudo. Eu te agradeço por esses 12 dias, Pai, porque eu sei que grande obra o Senhor fez. Maravilhas o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque tudo é obra tua e é para a glória do teu nome. Nós te glorificamos, Pai, e eu te agradeço. Cada vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, pode ser tocada e transformada por Ti. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, meu Pai, continua nos ajudando, segurando nas nossas mãos. Meu Pai, eu te peço uma semana de bênção, uma semana de vitória na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Segunda e terça estamos de folga. Mas quarta, vamos estar aqui com o livro de Jó. Então se organiza para estudar com a gente, tá bom? Tchau para você. Deus te abençoe.